Olá, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Larissa, eu sou responsável por eventos no Reactor São Paulo. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar algumas informações com vocês. Peço que leiam o código de conduta da Microsoft. Resumidamente, pedimos que todos sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. Peço também aos que estão nos assistindo online que respondam a nossa pesquisa sobre conteúdos, temas e tipos de eventos. É bem rápido. E caso ainda não tenham se registrado neste evento, peço que façam no link que já está aí no chat para vocês. Mais algumas rápidas orientações. Este evento é gravado ao vivo e estará no YouTube nas próximas 48 horas. Pedimos a todos que estão online também que utilizem o chat para dúvidas, perguntas e comentários ao longo de todo o evento. Eu vou compartilhar mais algumas informações aí no chat com vocês, de referências dos conteúdos que serão tratados aqui hoje, também as páginas do Reactor São Paulo e o link para assinarem a nossa newsletter mensal e conhecerem mais sobre as sessões do Reactor São Paulo. Bom, então vamos lá. Pessoal, boa noite, tudo bom? Complementando o que o Gu e o pessoal falou, o Gustavo, o Douglas, esse momento aqui é um momento muito interessante, né? Porque a gente tem essa... Ah, melhorou? Obrigado. A gente tem essa troca de conhecimento, né? Essa sinergia onde a gente, ao mesmo tempo que a gente ensina, compartilha, né? A gente aprende também. Porque um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia é trazer alguns cases que a gente vivencia e a gente acaba achando interessante e fala, pô, isso daqui pode ser o problema de alguém. A gente vai lá e cria um conteúdo, coloca no canal, tal, mas tem muita coisa que é meio que empírico, né? Você tem que viver aquilo, passar por aquilo para conseguir solucionar e aí passar adiante. Então, tem muitos problemas aqui que, com certeza, determinada pessoa passou e eu nunca passei, ou talvez nunca vou passar. E aí a gente faz esse compartilhamento de conhecimento. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui compartilhando, a gente está aprendendo. Isso é muito legal. Bom, vou começar me apresentando, né? Sou o Pedro. Comecei a falar, nem falei meu nome, né? Sou Pedro, sou especialista em dados, tá? Tenho pós-graduação em BI e BA, tenho algumas certificações na área, tá? E também tem um canal no YouTube, e aqui também tem o meu LinkedIn também, para quem quiser. Então, a gente fala bastante sobre Power Platform, Power BI, todo tipo de tecnologia, mas muito focado nessa solução da Microsoft, Power Platform, tá? E a gente ajuda aí a bater, tá quase chegando a 4 mil inscritos aí, 400 mil visualizações aí, ajuda a propagar essa iniciativa e alcançar mais pessoas. Minha vez agora. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui, compartilhando conhecimento com vocês e também aprendendo. Deixar aqui também no canal do YouTube, LinkedIn. Atualmente eu trabalho nessa empresa chamada Locudera. A gente desenvolve componentes de código, né, principalmente para Canvas App. Então, um pouco do que a gente vai apresentar aqui hoje é trazendo essa visão. E eu vou passar a bola de novo para o Pedro para ele fazer a nossa introdução da nossa agenda. Então a gente programou uma agenda bem legal. Tem uma breve intro do que é o DevOps, do que é a Power Platform. A maior parte de vocês, alguém aqui já trabalha com a Power Platform no dia a dia? Bastante gente, a maioria, graças a Deus, ainda bem. E DevOps, alguém trabalha com DevOps? Legal, bacana. E aí o Léo vai apresentar 2 cases, né, que fazem essa integração. A nossa ideia é mostrar, né, como que a Power Platform ela pode expandir o horizonte ali da ferramenta. A gente pegou o caso ali do Azure DevOps, mas N ferramentas, né, qualquer ferramenta, basicamente, a gente consegue
ter uma integração ali e expandir os horizontes, as possibilidades dela com a Power Platform. E depois, né, no final eu ensino, passo rapidinho ali como conectar no Power BI, como a gente consome esses dados, né, e obtém alguns insights dele. E também, depois disso, a gente ainda consegue integrar puxar uma outra perninha ali, que é bem bacana. Bom, então, falando da Power Platform, muita gente conhece a Power Platform e é basicamente isso daqui. É um quebra-cabeça onde uma suíte que a Microsoft desenvolveu, começou com o Power BI, foi ganhando corpo, né? O Power BI tem o viés de Business Intelligence. Bom, vamos desenvolver uma suíte também para aplicação, automação, chatbot. E aí, colidiu tudo isso e surgiu essa suíte, né, a Power Platform. Então, basicamente, é isso. Eles se integram com maestria, né? Basicamente, você constrói uma aplicação que é linkada a um BI, que é linkada a uma automação que através de eventos vai desencadear outras ações e tudo mais. Tem a parte de chatbot. E essa família, esses são os principais, mas ela vai muito mais além do que somente esses 4, né? Então, aqui a gente tem agora o Power Pages, que basicamente ele estava contido no Power Apps, é uma solução de desenvolvimento de portais, websites, baseado em low code, mas o low code ele não significa que é fácil, ele significa que você consegue ser mais enxuto ali na questão talvez de equipe, de squad, né? Mas você precisa ter todos os princípios, todas as vertentes para conseguir desenvolver. E também ele tem muitos conectores onde a gente consegue já meio que de forma facilitada plugar a nossa solução. Eu quero trazer informação do Trello, quero trazer informação do Planner e disso desencadear outras ações. Então ele tem hoje aproximadamente mais, na verdade, de 800. Isso há um ano atrás, eu me lembro, quando eu estava estudando para fazer a PL 900, eu lembro que esse número estava na casa de 350. Então, a gente está falando que em um pouco mais de um ano, isso dobrou, basicamente. Então, é o crescimento exponencial. A cada dia, novos conectores estão sendo desenvolvidos e, claro, ele passa por uma acurácia lá da Microsoft e é disponibilizado depois que tem essa acurácia, é disponibilizado para você utilizar, seja ele de forma free ou pago. Alguns são premium, depende do seu nível de licenciamento. Tem o AI Builder, você consegue usar a inteligência artificial, consegue fazer uma análise de sentimento, consegue fazer leitura de arquivos em PDF, ele já reconheceu os campos ali e já ir incluindo, né, num banco de dados, em algum sistema. O Dataverse, que é o banco de dados da Microsoft, para a Power Platform, ele é muito interessante e aqui no Brasil ele ainda não é tão difundido assim, mas aos poucos vai ganhando campo e ele é uma ferramenta muito poderosa. PowerFX, que é a linguagem de programação que está ali embutida no Power Apps. E o legal desse PowerFX é que ele possui muita similaridade com as funções do Excel. Então, basicamente, se você já conhece, né, o Excel ali, conhece as funções do Excel, você já tem meio caminho andado ali para desenvolver no Power Apps. Ele possui, acho que uns 80% de similaridade. Só que novas funções a cada dia vão sendo disponibilizadas, assim como o Excel. Recentemente, eu acho que umas 4 ou 5 novas funções foram disponibilizadas para o Excel. E agora também tem a perna aqui de gerenciamento de ambientes, né? Que tem esse viés, a Microsoft está vindo muito com esse viés de governança, né? Porque tudo isso ele requer, né, uma responsabilidade, né? Tem um ambiente por trás disso daqui que ele tem que estar aderente à segurança da informação, ele tem que estar aderente à LGPD, tem que estar aderente a N situações. E às vezes isso cresce de uma forma descentralizada e perde essa perna de governança. Então, aí agora a Microsoft vem buscando, né,
ajudar as empresas a implementar essa governança. Pode passar. E aí, o que é o Azure DevOps, né? De forma resumida, e aí, pessoal, alguns vão querer me bater, tipo um planner vitaminado, mas não é isso não, brincadeira. Não é um planner vitaminado. Mas ali é onde, basicamente, é uma suíte onde você consegue, né, gerenciar todo o seu projeto, né? Ele vai muito mais além do que controlar tarefas, né? Ele permite ali você versionar, permite você fazer testes, né? Teste AB, recolher algumas métricas para saber qual caminho você tem que seguir, etc. Então ele tem essas perninhas aqui, que é o Boards, onde tem um Kanban ali, onde você consegue rastrear todo o processo, fazer controle de backlogs, parte de bugs, e também você consegue criar ele com base em alguns templates. Qual a metodologia que você vai utilizar? É o Scrum, é o Agile. Então ele já tem os templates ali que cada metodologia ele é gerenciado de uma forma. Então ele tem essa versatilidade também. O Ripples, que é um repositório que tem essa proposta, né? Ele está em concordância com o Git, que é um protocolo de controle de versão. Então você tem um GitHub, tem um GitLab e tal, isso são programas. O Git ele é um protocolo. Então ele já vem com essa concordância e também integra ali GitHub e entre outros Gits. O Pipelines, que ali você faz todo o controle, o Continuous Integration, né, e o Continuous Deploy, que é todo esse ciclo, né, tanto que o símbolo do DevOps é aquele 8, né, o 8 deitado ali, que é o infinito, porque é cíclico, né, ele nunca acaba. E você faz deploy de aplicações, o test plans, que você faz o teste AB e tal, recolhe métricas e tudo mais, e o artifacts, que você faz gerenciamento de pacotes, tá? Tem mais alguma coisa? Tá ótimo. Só uma coisa até para quem está aqui. O Azure DevOps ele não é só... Quer falar no microfone? Só um complemento aqui. O Azure DevOps, por mais que ele contenha todas essas coisas, igual ele falou, eles funcionam basicamente igual a Power Platform. Então, você consegue trabalhar individualmente com esses itens e não é incomum você ver organizações que não estão com desenvolvimento trabalhar, por exemplo, com o Azure Boards para priorizar entregas de RH, do financeiro, de outros times que não tem a ver com o desenvolvimento. Talvez eles não tenham repositório, não tem pipeline, mas eles estão usando o board, porque aí vai o que o Pedro falou, não é um planner vitaminado, talvez um Trello vitaminado, brincadeira. Mas aí eles usam board para poder priorizar essas coisas. Então o que eles vão mostrar aqui, talvez vocês olhem aqui e falem assim, mas eu não mexo com desenvolvimento, não vai ser aplicável. Mas vai ser aplicável. O que o time de RH tem que fazer? Não tem que fazer entregas? Como eu priorizo as entregas num time de RH? É mais prioritário eu contratar 20 pessoas ou eu fazer o PDI delas, eu fazer uma nova avaliação de desempenho, eu fazer um 9 box disso tudo? Então, o Kanban especificamente ali, o board do Azure DevOps, ele pode ser usado por toda a organização. É lógico que podem existir melhores ferramentas, podem existir ferramentas diferentes, podem, mas o board ali você consegue trabalhar um Kanban de uma forma visual e trazer agilidade organizacional. Muito bem complementado pelo Gustavo. E também esqueci de mencionar que tem um marketplace também do Azure DevOps, que pega ali a parte do Visual Studio. Então, é um outro universo que tem ali, tem soluções de terceiros, soluções prioritárias, que você pode acoplar, né, no Azure DevOps. Legal. Aproveitando o gancho, então, do que o Hugo falou, o que a gente vai mostrar aqui hoje é um pouco mais focado nessa parte dos boards. Então, independente dos outros pilares que a gente tem aí, a gente focou em fazer um case de uma solução que expandiria essa parte aqui dos boards. Então, não necessariamente seria uma equipe ali que trabalha com ciclo de vida da aplicação, que precisa ter um pipeline ou algo do tipo, usando as outras ferramentas, tá? Então, a gente usou aqui o Azure DevOps como pano de fundo, né? Mais focado nessa parte dos boards, dos projetos. E aí, o desafio proposto aqui é a gente criar uma solução que expande essa parte do Azure DevOps, mas poderia ser qualquer outra ferramenta que também trabalha nessa mesma segmentação,
e a gente conseguir fazer um deploy, passando isso para uma pessoa que não tem um viés técnico, conseguir implementar a solução. É uma solução focada em Canvas App aqui, então como uma pessoa traria isso para dentro da organização e conseguiria fazer o autogerenciamento ela mesma ali, de algumas coisas que talvez fossem necessárias um pouco mais de conhecimento técnico se a gente não tivesse adaptado a solução dessa maneira. Tá? E o segundo ponto é que a gente oferecer, então, com essa solução, um viés mais analítico, né, expandir ali o que você tem de possibilidade dentro do DevOps e criar algumas ferramentas paralelas, né, que vão agregar valor aí na gestão do time. Então, como vou apresentar o conceito aqui da primeira ferramenta, a ideia é a gente ter um board aqui, onde a gente tem duas dimensões, uma vertical e uma horizontal aqui, e cada um dos quadradinhos aqui representa uma pontuação. Tá? Então, vou passar um aqui para frente para ficar mais claro. Por exemplo, a gente tem uma das dimensões, aí a gente vai comparar a quantidade de usuário com frequência de uso. Então, falando dos boards, né, a gente vai fazer a priorização, a gente vai falar de features aqui, mas a gente poderia pensar em outras coisas, e a gente, numa dinâmica de equipe, pensaria aqui onde se encaixa melhor essas features, dada essas medidas aqui. Então, se a gente estiver falando de comparando features e quiser priorizar, quantos usuários vão usar essa feature aqui e qual vai ser a frequência de uso dela. Então, eu vou organizando isso dentro do board e a ferramenta que vai contabilizando para mim, né, quantos pontos essa feature específica vai tá marcando nessa comparação aqui. Então, a gente tem outras também, como objetivo da empresa versus objetivo do usuário, seguindo a mesma lógica, só que a gente está analisando em dimensões diferentes. E uma última aqui, que seria esforço versus retorno, também seguindo a mesma lógica. Tá? E aí, no final, depois da gente fazer todo esse processo, aí a gente consegue ter uma visão holística de como essas features foram avaliadas dentro dessas dimensões. Tá? Então, a nossa ferramenta vai fazer esse cálculo enquanto a gente está organizando as coisas ali no board, e no fim vai entregar para a gente falando, de tudo que você avaliou, somando e colocando na balança, a gente cria esse ranking aqui, baseado nessas 3 dimensões aí que foram avaliadas nos boards. Tá? E aí aqui a arquitetura mais high level da solução, como é que a gente pensou ela, tá? Então, a nossa fonte de dados aí para avaliação é o DevOps, e aí a gente tem o conector pronto já na Power Platform, tá? Então a gente está com o símbolo aqui, e aí eu vou mostrar para vocês que a gente pensou num aplicativo de instalação, justamente para abordar essa questão de uma pessoa com viés um pouco menos técnico conseguir implementar a solução sozinha, e depois a gente tem o aplicativo em si, tá? Então são 2 Canvas App, e depois o Pedro vai falar aqui do Power BI, conectando diretamente no DevOps, tá? Dentro dessa solução, a gente tem também os componentes PCF, tá? Conforme vocês vão ver, a maior parte das coisas que a gente construiu não é com objetos nativos, porque a gente quis trazer essa experiência aqui do board para você conseguir organizar as coisas, aí você precisa de um arrasta e solta, coisas que não são possíveis com os objetos nativos, tá? Aqui o modelo de dados eu achei legal a gente trazer, justamente por essa questão da gente conseguir passar isso para uma pessoa com um viés um pouco menos técnico e ela conseguir customizar a ferramenta através de um processo de instalação que a gente vai mostrar. Então, tudo que tem nesse board aqui, você consegue configurar, tá? Então, isso aqui está vinculado com o modelo de dados, e aí isso permite que o usuário, a pessoa que está fazendo a implementação, consiga configurar desde as cores, né, do board, a pontuação que está embutida nela. Se ela quiser comparar uma dimensão diferente de retorno versus esforço, ela também vai poder criar a própria dimensão que está alinhada com a priorização da organização, justamente pelo fato da gente ter colocado isso vinculado ao modelo de dados. Tá? Então, esse aqui é o primeiro aplicativo, tá? Eu coloquei em slides para a gente conseguir ter uma dinâmica mais rápida. As customizações aqui, a experiência é como se fosse você instalando um programa de computador, tá? Então, o primeiro passo, a pessoa
responsável importa a solução para o ambiente, ela vai ter acesso a esse aplicativo de instalação. Aí tem a instalação típica, no qual vem tudo pronto, né, já pré-programado, uma avançada na qual ela pode ir nesse modelo de dados aqui e customizando várias partes do segundo aplicativo. É um setup, né? Exato. É um setup. Então aqui, como eu falei, a gente pegou o DevOps como pano de fundo, né, mas nada impediria de você conectar com outras ferramentas. Dentro aí do ecossistema da Microsoft, tem diversos conectores prontos que você poderia alavancar para trazer informações sobre projetos, ao invés das features, por exemplo. Aqui, no caso, a gente usou o conector do DevOps, e aí a gente consegue trazer algumas coisas pré-configuradas aí, alavancando a capacidade do conector. Então, estou mostrando aqui rapidamente a forma, né, que usa esse comando aqui do conector, para justamente o usuário, ele só vai vir aqui, vai olhar a organização, o projeto dele, uma query específica que ele tem lá, preencher o drop-down aqui, e aí a gente vai conseguir trazer, né, as coisas que estão, as features que estão naquele projeto ali, que foram escolhidos, tá? Então, novamente, sem forçar que a pessoa que está implementando tenha um viés técnico para tratar dessas questões. E aí aqui ela consegue importar e selecionar o que ela quer trazer, as features que ela quer trazer, e depois o aplicativo começa a fazer um processo de instalação e empurrar os dados para dentro das tabelas, né? Quando a gente porta a solução, a gente traz só as tabelas, mas a gente não traz os dados. Então, esse aplicativo aqui também, ele roda esse processo para popular os dados das tabelas com as customizações e com as informações do DevOps, nesse caso. E aí o resultado, o aplicativo seguinte, né, o segundo aplicativo, é esse aqui, no qual você tem, então, de fato, o board já configurado, com as pré-definições ou com as customizações que foram feitas na instalação. E cada vez que a gente arrasta uma feature para dentro do board, novamente, a gente está fazendo uma pontuação dentro dessas dimensões aqui. E aí, no final, a gente tem, então, o ranking ali mostrando como foram avaliadas as features, ou os projetos, ou qualquer outra informação. E aí isso dá uma visão, né, de como você pode priorizar, avaliando em diferentes dimensões, e não só, por exemplo, fazendo, talvez, um processo de avaliação menos quantitativo, mais qualitativo. E aqui, só para fechar essa parte também, a gente pensou numa segunda solução, essa aqui é já mais uma prova de conceito, no qual você também conectaria as informações aí do DevOps. Então, a gente está trazendo aqui uma calculadora que vai permitir você simular a velocidade da sprint, e ao mesmo tempo que você faz isso, você simula também quanto custa e quantos pontos vai custar isso por sprint, e filtrar isso ali, de repente, os stakeholders envolvidos. Tá? Então, essa aqui é uma outra aplicação, que talvez complementaria também e expandiria também um pouco dessa parte ali que a gente vê no DevOps. Agora, passar a bola para o Pedro falar do BI. Bacana. Então, a gente viu um pouquinho, né, de como eu tenho uma suite, o Azure DevOps, que é muito poderosa, mas ainda consigo potencializar, maximizar, né, essas funcionalidades utilizando a Power Platform ali. Então, ele criou toda uma suite, todo um kit de instalação onde a pessoa ela não precisa ter um nível tão técnico, que o negócio, ele vai puxar as informações, vai popular, vai materializar essas tabelas, e você vai conseguir utilizar ali via Canvas uma informação que é herdada ali do DevOps, e você vai ter conseguir ter outras informações além do que o Azure DevOps ele propicia. Lá tem muitas informações, mas a gente consegue expandir isso ainda. E aí, além disso, né? Então ali o Léo ele usou Power Apps, usou Dataverse, usou Power Automate, mas a gente consegue ainda também conectar com o Power BI. O Power BI a gente consegue canalizar ali dentro do Power BI um ou múltiplos projetos.
Então pensa, eu estou envolvido em diversos projetos. Dentro do DevOps, você tem um dashboardzinho ali que você consegue controlar aquele projeto. Mas se eu estou envolvido em múltiplos projetos, como que eu canalizo isso e consigo visualizar de uma forma consolidada o time, a squad como um todo, ou, né, todos os projetos que pairam ali na organização? Para isso tem um Power BI. Tá? Então, no Azure DevOps, a gente tem a parte de Analytics View, onde basicamente a gente consegue, tem alguns relatórios já prontos ali, mas a gente consegue criar alguns relatórios customizados com base nas informações do Azure DevOps. Então eu posso facilmente criar um relatório customizado, eu vou dar um nome para esse relatório, eu posso já setar alguns filtros nele, posso colocar quais campos eu quero, de um ou de múltiplos projetos, tá? E quando eu crio esse relatório ele passa a ficar disponível na minha board aqui. E aí eu posso tanto compartilhar, como colocar ela como uma view privada, que só eu vou enxergar. Talvez não faça sentido, para o meu relatório faça sentido, mas para outro não, então vou deixar ela como privada e tudo mais. E esses relatórios customizados, tanto os defaults, né, que ele gera aqui, que esse monte de relatório de bugs nos últimos 30 dias, últimas 26 semanas, todo o histórico, os bugs diários, enfim, tem várias opções. E tem os customizados. Então, tudo isso a gente consegue importar, plugar ali no Power BI, que o Power BI ele já tem alguns conectores nativos. Isso facilita demais, né? A maravilha aí da Power Platform é que para tudo tem um conector. Seja no Power Apps, no Power Automate, seja no Power BI. Dificilmente você vai ter que recorrer a um ODBC ou alguma API para conseguir se conectar. Quando a gente fala de Microsoft, eu não vou chutar 100% aqui, senão eu vou falar, aquele lá não tem, você quase 100% tem um conector já pronto ali. Então, quando a gente fala do Azure DevOps, nós temos dois, né? Tem o online e o server, né? O server para versão on-premise. E aí, na nossa URL, tem duas informações essenciais para fazer essa conexão, que é qual a organização, tá? Que está após o dev.azure.com/, né? Então, isso daqui, que está contido aqui dentro da nossa organização, e o que está após é o nosso projeto de equipe. Então, eu seto aqui no Power BI, tá? E aí ele vai fazer essa conexão, ele vai pedir a autenticação. Eu não coloquei aqui, mas ele vai pedir a autenticação. Essa autenticação você pode fazer via usuário e senha, ou você pode gerar um token, que é mais seguro e é mais recomendado. Sei lá, no Azure DevOps você gera um token dessa sua conta, e aí esse token você referencia na autenticação. É mais seguro porque você não está expondo suas credenciais, e se em algum momento você precisar, você pode derrubar esse token, e aí ele vai cortar sua conexão ali, sem comprometer sua senha. Sei lá, vazou minhas credenciais, vou ter que alterar minha senha. Não, se é o token, você só quebra a conexão desse token e resolveu o problema. Por isso que é uma boa prática sempre usar token access para fazer essas conexões. Mas você tem a possibilidade de fazer usuário e senha. E aí, quando você importa, aí ele traz todas as tabelas, todos os relatórios que você tem ali, seja os customizados ou os defaults, e aí você consegue visualizar tudo que tem ali dentro. E disso, como ele vai trazer já uma estrutura enxuta, porque lá você setou, né, as colunas que você queria, o filtro e tudo mais, então você não vai precisar fazer um trabalho de tratamento desses dados. E como ele já vem nesse formato tabular, você não vai... dali em diante você consumir, né? Você puxar as dimensões, as colunas, as medidas e gerar seus relatórios. Então eu fiz um dashboard bem simples, mais quantitativo do que KPI e tudo mais, só para elucidar como que seria essa construção, tá? Que eu fiz uma capa. É sempre importante, né? Colocar capa nos seus relatórios, porque nesse mundo globalizado, o pessoal pode estar acessando de uma cafeteria, pode estar acessando do avião,
E aqui é um projeto, mas poderia ser o spend da sua companhia, poderia ser outras informações sensíveis que, de cara ali, se a pessoa clicar e já mostrar, é um dado, às vezes pode ser um dado meio sensível. Então, como boa prática, a gente sempre coloca uma capa ali, tem algumas informações, não compartilha esse relatório. Se você receber esse relatório por engano, entre em contato com o Beltrano e tudo mais, quando ele foi atualizado, para a pessoa saber o quão esse dado está fresco, né? Se é D-1, se foi no M-1 e tal. Então aqui eu tinha atualizado no dia 26 e aqui ele pode acessar o dashboard. Então eu fiz esse dashboard, né? Usando aí as cores da Low-Codeira e ele é mais quantitativo, né? Eu não fiz muito, não desenhei muito KPI e tal, mas eu tenho a quantidade total de tasks, quantos membros tenho, né? Quantas tarefas foram concluídas, o ranking ali por desenvolvedor, por responsável, por tipo de work item, por status, né? Por se é novo, to do, enfim, tá? E aí você é livre para desenvolver seus KPIs, tá? Além disso, aí fiz o dashboard, fiz o relatório, usei o Power BI, né? Além disso, eu consigo fazer outras integrações que vão mais além, né? Cada vez mais a gente, daqui a pouco, vira um ciclo sem fim mesmo. Então aqui eu tenho a parte de delivery. A pessoa que vai consumir esse relatório pode consumir via mobile, pode consumir via web, né? Ele pode gerar assinaturas, receber isso até pelo smartwatch, né? Hoje em dia você recebe ali, você configura, né, métricas, se aquele número exceder tal quantidade, manda um e-mail, me manda uma notificação. Então a gente consegue criar essas assinaturas também. E a gente consegue, a partir disso, também gerar novas integrações. Eu quero que informação X, quando usando o Power Automate, eu quero que ele filtre, e se tal SLA, sei lá, exceder tanto, mandou notificação lá pro desenvolvedor pedindo uma celeridade ou escala isso. E aí é um universo de possibilidades, tá? E aí a gente finaliza nossa apresentação, tá? A gente abre aí espaços para perguntas, tanto presencial quanto se alguém perguntou online aí, tá? Fiquem à vontade. Tudo bem, Pedro, Léo? Na verdade, eu tenho uma pergunta, mas antes queria só complementar, né, até um pouco o que o Gustavo falou aqui também. A gente utiliza também o DevOps dentro da empresa e a gente não tem muito a questão de pipeline, porém a gente usa muito a questão de boards, né, para apontamento de hora, volumetria de projeto, e a gente também usa a arquitetura apresentada aí para conectar o Power BI e compor esses relatórios. Então, queria só compartilhar essa experiência com todos, que realmente funciona muito bem aí o que foi apresentado. E a minha dúvida é em relação ao setup, né? Quando a gente pega essa solution, faz o setup, pelo que eu entendi, vocês me corrigem se eu estiver errado, ele baixa os dados do DevOps e guarda no Dataverse, é isso? É isso, né? Eu queria entender como que funciona a sincronia. Eu vou dar um exemplo, né? O board muito legal, eu vou arrastar minha tarefa ali no board, penso que isso está mudando o status da tarefa. Ele faz o retorno em tempo real, e também quando eu crio uma nova tarefa lá no DevOps, como que isso vem para dentro do Power Apps. Eu acho que só queria entender como funciona essa dinâmica. E muito legal, parabéns pela apresentação de vocês. Legal. Vou voltar um pouquinho aqui, acho que fica mais fácil de ilustrar. Então, em relação ao DevOps, a gente tem esse processo de importação. Então, não é atualizado em tempo real da maneira que a gente fez aqui, é uma implementação tipo one time, na qual você vai importar as features aqui, tá? Mas nada impede se você precisar fazer isso novamente, você pode importar e sobrescrever o que já tem lá para fazer uma nova avaliação. Em relação ao board, ele, em tempo real, sim, ele escreve de volta isso para o Dataverse, tá? Existem algumas estratégias que a gente usa quando é um volume de dados um pouco maior, no qual a gente deixa isso aqui sendo atualizado dentro de uma coleção, e aí quando tiver tudo certo, aí o usuário tem a opção de salvar isso
e fazer um retorno único, aí a gente evita que, de repente, tenha sido feita alguma modificação que não era para ser salva, e a gente acaba também melhorando um pouco a performance para você não ter que ficar fazendo chamado o tempo todo. Mas nesse caso aqui a gente fez em tempo real, escrevendo de volta. Isso. E para o DevOps ele chega a devolver também ou não? Não, porque o que a gente tem aqui não é uma medida que existe lá. Essas medidas, a ideia delas é ser criado paralelamente. Então, essa priorização que a gente tem aqui, no final das contas, gera um ranking que não existe lá no DevOps, mas dependendo do que fosse, nada que o conector não pudesse entregar de volta. Mais uma pergunta. Recebemos a pergunta: caso fosse necessário o tratamento dos dados, pois a fonte do DevOps trouxe colunas em excesso, é possível e ainda assim manter a frequência de atualizações? Sim, como ele está conectado na fonte na fonte do Azure, toda vez que você der um refresh ou deixar esquedulado ali a atualização, ele vai lá e vai puxar os dados como estão. Se tem novos dados, ele vai puxar esses novos dados. E a principal facilidade de você criar um relatório customizado é justamente trazer só o que você precisa, né? Então, ali, se determinada coluna eu não vou utilizar, eu posso subtrair ela do relatório customizado que eu criei. Então, basicamente, a ideia é: você pode importar um relatório e tratar no Power Query, ok. Mas você está gerando etapas que talvez não sejam necessárias, sendo que eu tenho a opção de, na fonte, subtrair essas colunas e deixar da forma que eu realmente preciso. Espero que tenha respondido. Então, tem a parte do... Se não tiver mais nenhuma pergunta, tem um convite para fazer para vocês. Tem mais alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Tá ótimo. Vou passar para essa última parte aqui. A gente criou um jogo, eu não sei se alguém vai lembrar de um jogo que tinha antigamente, chamava Elefute ou Brasfoot. A gente criou um simulador de partidas de futebol no Power Apps, que ele é aberto para qualquer um jogar, tá? Então, quiser acessar o QR Code, aqui é só você se inscrever, aí vocês entram como convidados na nossa organização e podem jogar o joguinho, que na verdade ele é um pouco sério, porque a gente vai fazer um campeonato no começo do mês que vem, e vamos dar um voucher de $100 para o primeiro colocado, tá? Então, participem e joguem com a gente. Você pode montar seu time, e a ideia é que você tem um budget, 500 milhões de euros, né? E aí você tem que montar um time bem competitivo com esse budget aí. Né? Só o Messi, eu acho que está 90 milhões. Aí você tem que balizar ali seu time, e aí vai ter um sistema de combate, né, que vai ter uma chave, então você vai batalhar ali X1 com os outros times, com o meu time, possivelmente, que é o que vai ganhar. Desculpa dar esse spoiler para vocês. Mas então vai batalhar e vai enxugando essa chave até chegar na final ali. E aí quem ganhar recebe essa premiação aí de $100 aí para torrar na Amazon. Só uma curiosidade, a gente está usando os dados do FIFA 23 aqui, então você tem mais de 30 data points por jogador, e o algoritmo que roda a partida, ele analisa várias coisas, desde a formação, então como você posiciona os jogadores, até essas habilidades, diferentes habilidades, porque tem eventos diferentes ocorrendo na partida, né? Então às vezes destaca mais um ou outra habilidade do jogador, então é bem importante a estratégia. E é isso. É isso. Obrigado a todos.